Olá, olá, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos continuar as nossas discussões sobre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Agora vamos averiguar, vamos investigar as causas para que tenha havido essa eclosão, né? Essa eclosão filosofante, né? Esse boom filosófico. Por que não continuou com o mito? Está tudo tão agradável, né? Explicando as coisas através de seres quiméricos, seres fantasiosos, né? O Labirinto do Fauno, né? Dezenas de filmes que vocês podem se deleitar, né? E se aventurar na imaginação. Agora, já a filosofia também é uma aventura, também é um deleite, agora, racionalmente falando, né? Não significa dizer que o mito não seja racional, sim, é fruto da imaginação, está dentro né? Faz parte do raciocínio. Agora, não é sistemático, né? Não há uma reflexão assim, acadêmica, né? Para a não ser que haja um diálogo entre mito e filosofia, né? Vamos fazer um artigo sobre mito e filosofia, sobre as reflexões do mito de Hera, o mito da caverna, né? Vamos ver como o mito é importante para ensinar aquilo que, por vezes, quando nós estamos falando, nós compreendemos, porém, o mito nos auxilia a realmente desbravar as fronteiras, né, do pensamento e tentar moldá-lo, né, moldá-lo para o bem ou numa forma negativa, né, uma forma negativa, perversa, né, enfim. Quer ver um exemplo? Vamos dar só um exemplo. Olha só. Todos os contos de fada, né, por assim dizer, são ficções, também apresentam ali alegorias, né, algo fantasioso, né, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, próprio Shrek, né, vamos colocar assim, mas sempre existe uma lição por trás ali, ou até mesmo uma perpetuação vamos dizer assim, de um preconceito. Todos os contos de fada que vocês com certeza já ouviram, escutaram ou assistiram, sempre a mulher precisa de um homem. Entende? Sempre a mulher, agora os mais recentes, que a mulher é mais independente, né? Mas sempre ela precisava de alguém para salvá-la. Ela não poderia se salvar, né? Não, entende? Então isso perpetuou no imaginário das crianças, né? Imaginário das crianças para vamos dizer assim, na vida adulta, ter a noção e a ideia de que sempre precisa de um homem, né? Entende? Então, o mito, né, o fábulas, contos, alegorias, pode sim perpetuar um preconceito, inclusive criar preconceito, né? Criar um preconceito, tá? Como também pode auxiliar na reflexão, como nós vamos ver no mito da caverna, tá? No mito da caverna de Platão. E dezenas de outros mitos, né? Como o Ulisses, o mito do cuidado, né? Nós já vimos, tá certo? Então, vamos lá, adiante. Olha que incrível, nosso Drummond vai dizer o seguinte, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, por sua vez, lamentou: como a vida muda, como a vida é muda, como a vida é nuda, como a vida é nada, como a vida é tudo, como a vida é senha de outra vida nova, como a vida é vida ainda quando morte, como a vida é forte em suas algemas, como a vida é bela, como a vida vale mais que a própria vida sempre renascida. Carlos Drummond de Andrade. Então, me faz lembrar Heráclito, né?
A vida muda constantemente, tá? E não algo mais certo do que a morte é a mudança. A única coisa que permanece na sua vida, nem você mesmo, nem o atual de hoje, nem o Francisco de ontem, nem o João de amanhã, serão os mesmos. Serão os mesmos. Depois de amanhã será outra pessoa, e assim sucessivamente. Não que diz respeito à identidade, à, vamos dizer assim, personalidade, mas muitos traços nós vamos perdendo. Ah, não tem que permanecer a essência, mas tá, o que é essência? Nós somos um conjunto de humanos, nós somos um conjunto de relações, de circunstâncias, de experiências, sabe? E nós morremos a cada dia. Nós morremos a cada dia, pensamentos morrem, e tanto a parte física quanto a mental. Porque outros surgem, e outros se vão, outros surgem, relações se vão, outras nascem, e assim sucessivamente. Com isso, podemos observar que os gregos transformaram em ciência, isto é, um conhecimento racional, abstrato, ciências humanas. Evidentemente que vocês vão ouvir falar muito nisso, que filosofia não é ciência, e de fato não é. Ciência, no que diz respeito à química, física, biologia, de fato não é. Não é. Agora, numa perspectiva acadêmica, sim, é uma ciência humana que cuida, que vai tratar muito bem de refletir sobre as outras ciências. Sem filosofia, não existe ciência. Não existe ciência. Porque é fundamental, é fator sine qua non, ou seja, sem o qual não pode existir a ciência. Sem filosofia, não haveria, com certeza, ciência. Assim, transformaram em matemática, aritmética, geometria e harmonia, né, o que eram expedientes práticos para medir, contar e calcular. Por que há uma eclosão, então, filosófica na Grécia? Eu peço que vocês consultem, o livro está na internet, domínio público, As Origens do Pensamento Grego. Quem quiser ler, pode se debruçar nesse livro do Jean-Pierre Vernant. O que favoreceu o surgimento da filosofia grega? Por que a filosofia surgiu, mas quais foram as causas para esse surgimento? Isso já é uma pergunta filosófica, né? Qual a causa? Qual o princípio? A filosofia estuda isso, né? Analisa o fundamento, além não somente do ser, mas também do que está à nossa volta, das circunstâncias, até de uma propaganda. Nós podemos refletir filosoficamente, né? É muito interessante, por falar em propaganda, deixa eu fazer uma digressão aqui, já eu retomo as perguntas daqui a pouco. Existe um banco aí, né, que tinha uma propaganda com um cara bem famoso, né, um artista, um apresentador, e ele chegava e clicava, seja no carro, estava passando na rua, clicava, o trânsito parava, aumentava e diminuía a intensidade do sol, o ambulante estava falando, vendendo para ele, ele diminuiu o volume do ambulante, e no final apresentava um cartão de crédito. Nossa, isso dá muito pano para manga para filosofia, para nós filosofarmos, ou seja, dizer que tudo é instrumento desde que você tenha dinheiro. Tudo é maleável, inclusive o ser humano que está ali falando. Inclusive a natureza, você pode dominar a natureza, inclusive abaixando a intensidade do sol. Com dinheiro você pode tudo. Grosso modo, né, de maneira breve, é isso. E aí? E filosofar, então tem que olhar o mundo, eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. Já poderia ter colocado aqui muitos pensadores, vamos lá, vamos estudar Platão, Sócrates, Aristóteles. Não, agora não. Agora o primeiro momento é esse, de vocês entenderem como funciona a filosofia, ou filosofar. Ah, vamos filosofar. Filosofar não é achismo, filosofar não é impressão, filosofar, entende? É algo muito mais perspicaz, sagaz, do que um mero oba-oba, né? Entende? O que é que vocês, no primeiro momento, se não, evidentemente que isso é um aprendizado a longo prazo, mas pelo menos comecem, iniciem, né? E comecem a entender que a filosofia não é só sabe, uma palavra, uma lacrada, não é isso não. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso.
tá? É analisar, olha as 3 características que nós estudamos na aula passada, através de uma alusão, de uma alegoria que nós, né, metáfora, né, e figuras. A do sentinela, aquela pessoa que olha o horizonte, que avisa, que é atento, que observa, né, que tem olhar de rapina, e por falar em rapina, temos a coruja, né, um animal aí soturno, um animal que vai espreitando, que nas madrugadas, que analisa, que observa, que é atento. É um trabalho solitário e paciente, né, com muito cuidado, com muita atenção, né? E depois nós tivemos aí a do monge, aquele recluso, figura do monge que ele se retira, se abre, contextualizando. Então, observem, tá? Então, José Marinho diz o seguinte: filosofia é o que nos faz humanos. O que nos faz humanos. Um homem que não é um filósofo, ou seja, um homem que não exerce, não filósofo da academia, né, naquela coisa de você se tornar doutor em filosofia. Não, não é nesse sentido que ele está falando. Um ser humano que não exerce a sua faculdade crítica, a sua capacidade crítica de articular ideias, argumentos, ele não é um homem. E eu vou ser bem sincero com vocês. Olha, chamar uma pessoa de mito já é uma armadilha, né? Já é uma armadilha. Estou dizendo para você votar em esquerda, votar em direita, não, mas se um candidato chega para mim, eu sou um mito. Peraí, não, vamos pensar filosoficamente. O mito é algo quimérico, algo alegórico, algo, não chamo nem de alegoria, mas é algo fictício. É uma mentira. Ou um mito pode ser Pelé, o mito do futebol. Ah, tá, nesse sentido. Mas o cara nem entrou no poder e se auto-intitula mito, realmente está fazendo isso, né? Porque está entrando para a história como um genocida. Como um genocida. E digo a vocês, se tivesse um sistema, ou até mesmo um ministro da saúde, médico, né? Vai colocar um ministro que não entende medicina? Tá entendendo? Então, isso aí é questão de reflexão, né? É só a favor ou contra desse ou daquele candidato, ou enfim, governo. Não. É razão, cara. É razão. É utilizar a inteligência. É utilizar a capacidade crítica. Entende? Peraí, tem que saber mínimo. Ministro da Saúde tem que ser pelo menos um enfermeiro, um médico, para entender do sistema. Entende? Então, assim, já desde o início, chamar de mito já me esquivei para isso aí. Mito? Não, se auto-intitula mito, é mentira, é uma farsa, é um engodo, é uma armadilha. E aí a prova está aí. Então tem que analisar bem, porque aí, ó, dezenas de vidas poderiam ter sido poupadas, né? Se não houvesse esse tipo de conduta, tá? Só para refletirmos, tá? Veja que nós estamos desde uma propaganda, simples propaganda, até né, uma esfera política, né? Refletindo, tá? Pensando, argumentando. Ah, mas segundo quem? Não. No momento agora, tá, nós estamos exercendo nossa capacidade crítica. Capacidade crítica não significa dizer que eu tenho que citar sempre um pensador. Ah, segundo fulano, conforme Beltrano, nas palavras de Nietzsche, nas palavras de Horkheim, nas palavras de Heidegger, Schopenhauer, não. Capacidade crítica não tem nada a ver com fundamentação em si. Ah, toda hora eu vou... Não, capacidade crítica é a sua, vamos dizer assim, a sua, nem tanto estímulo, também, evidentemente, que envolve o estímulo, né, de raciocínio, mas a sua potência, né, a sua potência de poder extrair de onde ninguém mais viu. Ah, peraí, olha só.
Olha que interessante aqui essa análise que podemos fazer. Olha que interessante essa conjectura que podemos abstrair desse fato, desse fenômeno. Tá? É assistir, por exemplo, o BBB. Ah, tudo bem, vamos assistir o BBB. Você gosta de BBB, assista. Tá, vamos assistir o BBB com inteligência. Ver como é que tá as relações, como é que a pessoa fala com a outra, leva a fofoca ali, leva a fofoca acolá, como é que a Globo manipula ali, né? Manipula o jogo, né? Ver o fenômeno das redes sociais, que ninguém mais fala em pandemia, só em BBB, entende? Então, parece que tirou o foco, né, da situação, quando é o BBB a Fazenda, quando é o BBB Perdidos em Aracaju, ou em sei lá, esses reality shows que um monte de pessoas vão para a praia para ficar fazendo o que quiserem. Tá entendendo? É só para que vocês raciocinem comigo. Capacidade crítica. Primeiro momento aqui, vocês devem desenvolver capacidade crítica de vocês, ou pelo menos começar a desenvolver, tá? E aí, claro, vamos aperfeiçoando-a para, assim, com pensadores, reflexões, chegarmos numa reflexão genuína ou digna, né? Podemos dizer assim, ou seja, de uma vivência de um problema, a partir da vivência de um problema, ou seja, você constatou, né? Aquele exemplo dos garis. Eu constatei um problema. Os garis foram uma classe de trabalhadores que foram esquecidos na pandemia. Ponto. É um problema. Como é que eles estão vivendo? Morreu algum gari aqui em Corrente? Ou no Brasil? Quais são as medidas de proteção dele? Entende? É uma classe que não parou. Não parou de trabalhar. Momento algum. Momento algum. E um problema, que aí, constatado esse problema, vamos tentar fazer uma abordagem, uma análise e, possível, claro, evidentemente, posteriormente, uma reflexão para responder, ou tentar responder, ou apontar caminhos para responder esse problema. Entende? Então, a crítica, a análise e, claro, constatando o problema, vamos tentar respondê-lo, né, com caminhos, né, de possíveis meios para transformar determinada realidade. Entende? Filosofia é prática, mas começa na reflexão, evidentemente. Muitos vão dizer, ah, não, filosofia é teoria e tal. Tá, tudo bem, você pode considerar assim, uma postura, e não está errada. Ok. Mas, na minha perspectiva, filosofia é praxis, filosofia é ação. Pensar é uma forma de ação, de agir, tá? Bem, com relação a políticos gregos, né, a democracia começou lá. Agora, mulheres, jovens, escravos não podiam votar, né, não podiam participar da vida pública, tá? E existe também uma passagem, né? Os gregos inventaram, de certo modo, a política, o poder público, né? O poder privado, e, claro, evidentemente, sempre associado, assim, ao caráter religioso, tá? No entanto, na esfera pública, distinguir o caráter religioso, mas os deuses, inclusive o próprio Sócrates, coitado, por blasfemar contra os deuses, ele foi degolado, mutilado. O que Sócrates? Vamos ver o que vocês nos dizem amanhã. Me dizem. Você me diz, né? Você que está aí sozinho na sua casa, mas com certeza está pensando, né? E agora essa cena que eu coloquei na cabeça de você, tá bom? Então, a Grécia Antiga, houve essa passagem, né, do pensamento mitopoético, né, mitopoético, para o pensamento da filosofia, o pensamento filosofante, teorizante, né? Ou seja, passou de uma... Por exemplo, eu estou lendo aqui, ó, Edgar Allan Poe, né? Filósofo, não é bem um filósofo, é mais um literato, né? Um poeta, escreveu um dos grandes poemas da literatura inglesa, que é o Corvo, né? O Corvo, tá? Viveu, né, nos Estados Unidos e, enfim, dentre outras cidades. Oriundo, né, de Massachusetts, de Boston, né, enfim. Mas para dizer,
É uma ficção, mas aqui dá para tirar muita coisa, né? Que serve agora mesmo, estou lendo o Detetive do Pan, né? Um detetive que vai com um personagem, né? Um narrador, de certo modo, que ele vai investigar determinado caso, mas para isso precisa de quê? De senso crítico, precisa olhar a realidade, não com o olhar do senso comum, né? Não olhar do padeiro, não olhar da dona de casa, sim, mas um olhar. Não estou dizendo que a dona de casa não pode ter senso crítico, não estou dizendo que o padeiro não pode ter senso crítico. Pode sim, mas vocês estão lá numa faculdade. Então, pressupõe que você desenvolva senso crítico, ou aperfeiçoe seu senso crítico, tá? Com relação ao pensamento, diante da herança recebida pelos gregos, inventaram ideias, né? Como pensamento sistemático, lugares, e claro, houve um legado, né? Então, mas para quê, né? E qual foi o legado, então, dos gregos? Olha só, a filosofia, então, busca explicar o mundo sem recorrer aos mitos, tá? Filosofia busca explicar o mundo sem recorrer aos mitos, sem recorrer à alegoria, sem recorrer a essas narrativas mitológicas, né? Por que esse rompimento de filosofia e mito? Né? E Jean-Pierre Vernant vai dizer o seguinte: na Grécia Antiga, o logos, ou seja, a razão, teria se desprendido bruscamente do mito, como as escamas caem dos olhos dos cegos. E aí, essa imagem que eu trago para vocês, não sei quem é o autor dessa imagem, quem é o pintor, mas veja só o semblante dela, a sobrancelha, analise a arte, né? Essa arte, esse quadro. Olha a boca dela, meio que tá trêmula, eu consigo perceber isso. Não está se mexendo, mas tá querendo expressar algo, né? Entreaberta aqui. E tá manchada a foto, o olhar parece estar escorrendo uma lágrima, tá muito angustiado, o semblante está pesado, angustiada. E, sabe, melancolia profunda ela está, os olhos meio que perdendo a luz, perdendo o brilho, ainda resta ali uma faísca, uma esperança, e essa esperança é a dúvida, mas é a dúvida mesma que traz essa angústia, esse desespero para ela. Ah, nossa, professor, tudo isso através dessa imagem? Pois é, isso aí também é um exercício de imaginação. Eu estou sozinho aqui, né? Com alguns mortos, é claro, né? Pensadores que já morreram, mas deixaram um legado. Agora, um exercício de imaginação, conversar com vocês aqui mesmo na tela, né? Eu sei que vocês irão estar me ouvindo, tá? Bem, o que é filosofia? Nós já vimos, mas é bom lembrar. Temos aí a filosofia, amor, a sabedoria, tá? O conceito literal do grego, philo, amizade, filia, amor fraterno, e do grego, Sofia, que quer dizer sabedoria. Tá? Nós já refletimos um pouco sobre essa imagem de Rodin, do pensador, que contrapõe, assim, né? Contrapõe, totalmente contrária a essa imagem aqui, que é uma viseira, a pessoa está obtusa. Essa é a visão aqui, quando você, senso comum. A do senso comum. Você não sabe o que está vendo, você simplesmente está obcecado ali, só salvando o celular, que nem uma massa de pão, né? Que nem um caça-níquel, colocando ali seu tempo em Instagram, em WhatsApp, em status, vendo a vida alheia. Tá? Obtuso. O que é uma mente obtusa? Uma mente quadrada, uma mente que não vê além da tela do computador, além do quadradinho ali. Ponto. Né? Não tem a capacidade de olhar uma rosa, de olhar... isso é bobagem. Bobagem, não considero bobagem. Você acordar pela manhã e sabe, contemplar o céu, olha, será que vai chover? Olhar para cima, tomar aquele banho de sol e tal, as pessoas que estão em casa ainda, né, creio que muitos trabalham, mas poder ter a capacidade, a ponderação, olha que maravilha, um cachorrinho, um gato, não, ninguém vai ter mais tempo, é só no WhatsApp, né? Só na rede social. Ninguém tem tempo mais de conversar com o pai, com a mãe, enfim, com os amigos ali, pelo menos que estão em casa com você.
né? Irmãos que passam o dia inteiro na mesma casa, mas não se comunicam. O que é isso, gente? Só no celular? Não tem como. A pessoa do senso comum vai achar que o que eu estou falando é bobagem, isso é besteira, né? Pessoa que que consome literatura, que consome filosofia, que estimula a sua massa cinzenta, ou seja, sinapses de outra cor, ou seja, indica um estado de espírito e evolui em seu estado de espírito, é uma pessoa que vai viver, que tem a mente saudável, que tem a mente aberta, que não se atém a discussões idiotizantes, a discussões que nem tem sentido, né? É uma pessoa além ali do seu ambiente. Claro, evidentemente que não despreza, não a pessoa que quer falar, fala, mas não vai humilhar também, né? Desapegada dessas lacrações das redes sociais, né? A pessoa que tem, né? Eu particularmente instalo o Instagram somente final de semana, pessoal, e olhe lá, né? Instagram na semana não uso, entende? Então, assim, é isso, tenta fazer isso, né? Às vezes não perdemos muito tempo. Bem, quais são as causas políticas, né, para essa mudança, para esse rompimento? A democracia substitui o despotismo, né? Tudo se discute mesmo com limitações, né, da democracia grega. Como eu disse, não votam, não discutem mulheres, jovens, escravos, né? E por que tem escravo? O próprio Aristóteles era a favor da escravidão. Ah, mas vamos condenar agora Aristóteles, que é isso? Não, tem um pensador que tem o seu brilho. Agora, no entanto, veja as causas sociais. A escravidão é contra o ócio criativo. Por quê, professor? O que é ócio criativo? Você ficar sem fazer nada numa perspectiva prática, né, manual, né, capinar, né, roçar, lavar, passar. Não, isso aí é trabalho na Grécia Antiga para o escravo. Hoje em dia, nós, né, moramos, por vezes, 2, 3 pessoas na casa e há uma divisão de tarefa, né? O ócio criativo naquele período é justamente para as pessoas poderem o quê? Praticar esportes, participar da vida pública, filosofia. Se a pessoa fosse trabalhar e participar disso tudo, não teria tempo para filosofar, para conversar, para debater a vida política, tá? Por isso que havia uma ideologia favorável à escravidão, tá bom? Não vamos também condenar um pensador que viveu há 2000 anos atrás porque ele é favorável, mas tinha toda uma cultura da época, né? Causas econômicas, o comércio, o intercâmbio comercial. E eu julgo esse um dos principais fatores para o rompimento entre mito e passando assim para o pensamento filosófico, né? Por quê? Porque eles foram desbravar os oceanos, foram desbravar os mares e descobriram que não tinha monstro nenhum, né? Quando o primeiro homem que foi e voltou, tá, não tem monstro nenhum não, o que é isso? Não tem nada, é só as tempestades, morriam e aí não, foi engolido por os deuses dos mares, por monstros, não tem nada a ver, né? Não existe isso, não existe, é fruto da imaginação das pessoas, é fruto da imaginação das pessoas. Não somente pelas mercadorias, mas também pelo intercâmbio. E aí Alexandre da Macedônia, né, que um grande desbravador, né, foi aluno, foi discípulo assim de Aristóteles, né, seu mentor foi o grande Aristóteles. Então, o homem que dá o seu trabalho por dinheiro vende-se a si mesmo, né? A si mesmo, vende-se a si mesmo, vende-se a si mesmo. Vende-se a si mesmo e põe-se ao nível dos escravos, né? Dos escravos, ambiente fértil, um ambiente fértil para a filosofia nesse período, tá? Nesse período. Nós estamos aqui no século V, né? Século IV, século V, antes de Cristo, tá certo? Isonomia, o que é isonomia? Vocês vão ouvir também muito essa palavra no direito, né? Agora, a partir de agora. Isonomia. Isonomia é a gestão do coletivo, onde homens e mulheres estão sujeitos, né? Estão sujeitos às mesmas leis e normas, né?
Direito para todos. Quando a pessoa fala isso, ela está num discurso isonômico, tá? E deveres, olha o léxico, anota essas palavras e, se não ficou satisfeito com esse significado, busca. Então, direitos iguais, né? Que vale assim a equidade, tá? A equidade, princípio isonômico, né? Tá? Isegoria. Isegoria significa o quê? Consiste no fato de que todos os cidadãos têm igual direito de manifestar opinião política para todos os outros quando é permitido aos cidadãos o direito da palavra e o fruir das riquezas quando a divergência de opiniões é superada pela discussão democrática da questão, né, da questão. Isocracia é o direito de um cidadão particular da democracia pública e o ideal da igualdade de acesso aos cargos políticos. As decisões tomadas em conjunto seguem o respeito à vontade da maioria, tá? Então, de certo modo, isonomia tem tudo a ver com equidade, ou seja, dar mais a quem tem menos, né? Conceder mais benefícios, mais oportunidades a quem tem menos, tá? Mas isonomia é tratar, né, na letra do conceito, são deveres, direitos iguais, tá? Ou seja, uma sociedade que mulheres ganham menos que homens, ela não é isonômica, né? Não preza pelo princípio da isonomia. Bem, os Jogos Olímpicos também foi um grande impulsionador para o pensamento, para as discussões. Aí temos o comerciante, a satisfação da própria cobiça, sem interesses pelas disputas, atletas, tem o público, né? E, claro, os Jogos Olímpicos foram impulsionados também. Bem, o legado filosófico grego, o agir humano exprime a conduta de um ser racional, dotado de vontade e liberdade. As práticas humanas não se realizam por imposições misteriosas, inconcebíveis, ou seja, forças secretas, deuses, os deuses quiseram, tem nada a ver, o nome disso se chama má fé, transferir a culpa, né? Transferir a culpa, meu Deus, não acordei cedo, foi culpa dele, foi culpa do tempo, não, assuma, eu não acordei cedo porque dormi tarde assistindo filme, mas de agora por diante eu vou acordar. É assim, assuma a sua responsabilidade. Falei lá, até divulguei uma mensagem, um vídeo, né? Que eu achei muito interessante. Às vezes as pessoas só motivam e buscam motivação, mas disciplina de menos. Buscam disciplina de menos. Uma coisa é motivação, outra coisa é disciplina. Disciplina é fazer aquilo, é ir contra você mesmo, né? É ir contra você mesmo, tá? Ou seja, fazer aquilo que vai contra o seu próprio eu. Eu quero assistir a série. Eu adoro assistir filme. Mas não pode viver todo o tempo assistindo. E aí? E aí? Então, é ir contra? Não vou assistir, vou ler primeiro, né? Vou ler primeiro. A meta aqui é ler um gominho desse aqui todo dia. Eu vou ler, eu vou terminar esse livro, eu vou conseguir. A meta é essa. Eu não vou deixar de ler para assistir filme. Final de semana tá aí para isso, né? Eu assisto ali à tarde, no domingo, aí a gente pode assistir. Entende? Então, muita atenção, motivação. Estou desmotivado. Sim, mas a disciplina tem que ter. Não adianta você ter motivação e não ter. Não estou dizendo que não é bom assistir, às vezes, um videozinho de motivação, ajuda, né? Mas não é só isso, não. Não é só... Agora, uma explosão de coach. Coach, vamos motivação. Sem disciplina, não pode ter o coach do mundo que... Rapaz, se você não tiver disciplina, você vai ficar no senso comum. Se você não lê, se você se contentar com as aulas, você vai ficar no senso comum. Você vai ficar no senso comum se você não pesquisar, se você não escrever, se você não fizer as atividades, se você não se disciplinar 1 hora por dia ali na plataforma, vendo o que falta, estudando, lendo as respostas do colega, sem o WhatsApp. Desapegue disso, né? Que atrapalha muito. Podemos distinguir o que é verdadeiro do falso, e muitas vezes a verdade é condicionada a determinado grupo social também, tá? Determinado grupo social. A razão ou o nosso pensamento também opera obedecendo princípios, leis, regras e normas universais, tá? E necessárias.
Tá bom? Então, nada de forças secretas, nada de colocar a culpa no ente divino, no ente superior, é porque Deus quis. Por exemplo, o cara entrou bêbado num carro e foi dirigindo com a família sem cinto. É porque era a hora para acontecer. Como assim hora? Deus protege quem atira bem, amigo. Deus protege quem atira bem. Já dizia o filósofo François Voltaire. Deus protege, na guerra, Deus protege quem atira bem. Ou seja, levando para um contexto menos bélico, menos de guerra, ou seja, Deus protege quem dirige bem, quem tomou a devida precaução. Evidentemente, acidentes acontecem? Acontecem, né? Mas não é porque Deus quis. Que é isso? Aí está pintando Deus como um ser perverso, né? Cuidado com essas impressões. Então, quem filosofa, quem tem a mente no lugar, não vai ficar falando isso, né, esse tipo de coisa, tá? Bem, aqui temos o período, estamos encerrando a nossa aula, tá? A nossa aula, estamos encerrando a nossa aula, e vamos aqui, período cosmológico, né? Veja que é o século aqui, como nós falamos, né? Século IV, século V, né? Temos aqui, sétimo, né? Decrescente, né? Antes de Cristo. Então, sétimo, quarto, quinto, terceiro, né? E temos o período cosmológico ou pré-socrático. Como eu disse na aula anterior, cada período tem o quê? Um objeto de estudo. Aqui, por exemplo, é o cosmo, né? Ou seja, temos aqui a physis, tá? A physis. Physis, ou seja, a natureza. Origem do pensamento e as causas das transformações na natureza. É o que eles filósofos estudaram. Temos aqui o pensamento socrático. O pensamento socrático tem como, vamos dizer assim, alvo, né? Tem como alvo o quê? O homem, né? O homem, não mais a physis. Então, vamos apagar aqui a physis, tá certo? A physis. E o que o período socrático também tem como disputa, querela, olha para a palavra, tá? Palavras novas, anotem. Querela é a disputa com os sofistas. Sofistas. Tá? Ou seja, esses pensadores não são considerados nem pensadores por Sócrates. Ou seja, julgo que são os primeiros advogados, vendiam ali a verdade, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai conversar numa outra oportunidade sobre eles, tá? Então, o pensamento socrático, também conhecido como antropológico. Então, começa aí o homem no centro, a natureza se deslocou, né? Não, então agora o homem está inserido, o homem que reflete, o homem que vai ponderar, assim, as discussões. Então, investiga as questões humanas, como ética, política, técnicas, tá? Técnica não tem si, não, gente do céu. Período sistemático, né? Período sistemático. Período sistemático, vamos lá. Período sistemático é o que? São um período que irá, como a própria palavra já diz, organizar a filosofia, né? Sistematizar. Aí Aristóteles está nesse período também, tá? Mostrando que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico, tá? Objeto do conhecimento filosófico. E aí vocês podem perceber, século VII ao século V, século VI, V, século IV, né? E aí agora século IV ao terceiro, continuando terceiro é o ano zero, ou seja, ali o divisor, né? No período helenístico, como nós falamos, né? A aula passada, período helenístico, onde irão, né? Surgir as doutrinas, o helenismo, o estoicismo, o epicurismo, cinismo, ceticismo, todos esses ismos são, vamos dizer assim, escolas de pensamento, né? Escolas de pensamento. A patrística, primeiro ao sétimo, ou seja, ao século VII depois de Cristo, tá? Temos a patrística agora, a relação Deus e homem, Deus, homem e mundo, mas Deus agora é o período teocêntrico, de certo modo, Deus no centro das discussões filosóficas,
teóricas, né? Temos aqui a filosofia medieval, patrística, e, consequentemente, a filosofia medieval, que Idade Média, que foi do século VII ao século XIV depois de Cristo, tá? Nascimento da teologia, Tomás de Aquino, Anselmo, né? Thomas More e assim sucessivamente. Renascimento, voltamos ao Renascimento lá na cosmologia, né, do naturalismo, o ideal grego, né, o resgate, por isso que chama renascimento, ou seja, vão ressurgir essas discussões filosóficas do período clássico, tá? E aí estamos aqui no ano, né, 14, século XIV ao século XVI. Século XVI ao século XIX, temos a filosofia moderna, né, tendo aí na sua filosofia moderna revoluções, conquistas, a política está à flor da pele, vem Maquiavel dizendo que ética e política são dissociáveis, sendo que é contra o que o pensamento antigo vinha tecendo, falando, e, claro, o iluminismo é aquela ruptura, dizendo, olha, a razão deve predominar, né? A razão, a idade das trevas passou, e aí aquela mudança paulatina aí, com muito sangue, infelizmente, né? Com muito sangue, né? Às vezes de inocentes, como, por exemplo, Joana d'Arc, Copérnico, depois Galileu quase, né, foi também morto, devido à Inquisição, e aí vem todo esse processo de sair um pouco vamos dizer assim, das trevas, né, das trevas com flashes de luz, que foi o período medieval, não é só negativo o período medieval, teve muita produção, né, eu julgo sem o período medieval não teria, né, essas outras, enfim, essas revoluções e tensões que foi no período na Idade Moderna e no Iluminismo. O Iluminismo tem como representante principal aí, claro, o nome já diz, né? Ele vai iluminar a era das luzes, né? Ou seja, a luz aqui é a razão, tá? Immanuel Kant, né? E temos então a filosofia antiga, né? Que vai até a patrística ali com Tomás de Aquino é ótimo, Santo Agostinho, mas julgo que Santo Agostinho já é do período medieval, tá? Período medieval. Isso aqui está mais voltado para a patrística, né? Ou seja, antes de Cristo, aliás, depois de Cristo, depois do período ali socrático, né? De Platão, Aristóteles, o período helenístico, e aí depois, claro, vem a patrística com Santo Agostinho, o maior expoente dessa filosofia, tá? Que foi inspirado em Platão. Então, assim, sempre há uma tensão, mas também bebendo da fonte dos antigos, obviamente. E, claro, a filosofia moderna e pós-moderna também, né? A filosofia contemporânea, que é até hoje, né? Do século XIX até os dias de hoje. Bem, aqui é apenas um resumo, vocês podem analisar. Depois, eu gostaria que algum de vocês, alguém, comentasse, né, sobre essa imagem, né? Que Deus é essa, como surgiu, se tem algum mito envolvendo, né? Por favor, tenta pesquisar na internet para amanhã nós conversarmos. E aqui, apenas o mapa, né? O mapa do Mar Negro, né? A questão das navegações e das descobertas, tá bom? E, novamente, insistindo nessa ideia de desconstrução para construção, e a vida é um constante morrer, né? Filosofar é um exercício de morrer a cada dia, a cada instante. Porque nós vamos renascer, nós renascemos, nós morremos, renascemos, e é isso mesmo, é se metamorfoseando que nós construímos e edificamos, né? É assim um pensamento crítico, sólido, com bastante fundamentação, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Boa reflexão para vocês.